Velhos hábitos não morrem fácil, especialmente quando existem há tanto tempo como os nossos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e, com certeza, desde o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos têm sido a potência dominante no mundo. Todo o resto, incluindo a Europa, o Sul Global, a China e a Rússia, que antes era a União Soviética e depois se tornou a Rússia, e todos os países que surgiram depois do colapso da União Soviética, todos eles ficaram em segundo plano, bem atrás. Pelo menos era assim nos anos 90. Mas isso começou a mudar nos anos 2000. E com o passar do tempo, de repente deixou de ser uma potência pequena. Agora é uma potência de verdade. E agora, eles não vão mais ser subordinados. Não vão ser deixados de lado. A Rússia, claro, especialmente depois do início da guerra na Ucrânia, continuou crescendo, se destacando, acelerando o próprio desenvolvimento e fortalecendo sua base militar, sua base industrial, sua base de conhecimento e sua experiência no campo militar da guerra moderna. É aí que estamos agora. Então, os Estados Unidos ainda são um país poderoso, mas estamos cambaleando em praticamente todos os lugares que você olhar. E a melhor, a maneira mais certa de garantir que a gente caia desse pedestal e não apenas vire mais uma entre várias potências no mundo multipolar, mas realmente entre em declínio, isso não está escrito em pedra. Não precisa acontecer. Mas a arrogância, a pompa e a falta de visão das pessoas que estão acostumadas a fazer o que bem entendem vão acabar levando a isso. E é exatamente o que está acontecendo agora. Eu vou te mostrar alguns exemplos de como isso está acontecendo em várias áreas e como a gente, literalmente, está escrevendo a nossa própria história de decadência. Você talvez tenha ouvido nos últimos dias, a gente fez alguns programas na semana passada, especialmente, sobre várias questões relacionadas à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, principalmente sobre o que a Rússia diz que pretende fazer com Kiev. E parte do motivo disso é o que aconteceu em Starobilsk, onde o lado ucraniano atingiu um dormitório universitário, matou vários jovens e alguns professores. Isso deixou o lado russo furioso. Mas isso se soma a várias outras coisas que vêm acontecendo ao longo de toda essa guerra, especialmente no último ano, mais ou menos. A Ucrânia tem intensificado ataques mais profundos dentro da Rússia, e tudo isso foi possível graças ao apoio do Ocidente. Os Estados Unidos, a OTAN, a Europa, que forneceram armas específicas, tecnologia, técnicas, táticas, inteligência, apoio para mira, apoio logístico e até as próprias plataformas de ataque. Grande parte desse material foi fabricada no Ocidente, enviada para lá, montada e usada a partir do território ucraniano. Mais recentemente, também tem acontecido o uso do espaço aéreo da OTAN, especialmente nos países bálticos e em alguns outros do norte. O espaço aéreo deles tem sido autorizado para trânsito das forças ucranianas. E a gente continua achando que isso é normal. É isso que a gente vem fazendo desde 2022, ajudando a Ucrânia a derrotar e lutar contra a Rússia. Pelo menos esse tem sido o objetivo: matar muitos russos, fornecer todo tipo de munição, armas, treinamento, o que for. A gente tem feito isso. E estamos tranquilos com isso, porque é o que fazemos. Somos a grande potência. A Rússia não pode fazer nada a respeito. Eles não são tão grandes e não se atrevem a ir contra nós. Então, não se preocupe com linhas vermelhas. Vamos fazer o que quisermos, e eles não vão fazer nada. É isso que colocamos na cabeça. Foi assim que começamos. E de novo, já tivemos vários programas. Volte e assista a alguns dos mais recentes, onde falamos sobre essa dinâmica e como ela se desenrolou. Mas o ponto principal, e o que é crucial entender aqui, é que isso está se acelerando. E a arrogância e a pompa por trás das declarações deles, de que não precisamos nos preocupar com a Rússia, são impressionantes. Eles nunca vão fazer nada mesmo. A China nunca vai fazer nada. O Irã também não vai fazer nada, porque a gente acha que é invencível. E estamos cegos, sem perceber o que está acontecendo ao nosso redor. O crescimento do outro lado, a raiva do outro lado e o fato de que a paciência deles está se esgotando.
Eles estão cansados de ser tratados assim há tanto tempo. E, aliás, de um jeito que nós nunca aceitaríamos se alguém tentasse fazer conosco. A gente já teria reagido muito antes do que essas outras potências suportaram. Mas agora, ainda que tardiamente, eles estão chegando nesse ponto. E deixa eu mostrar como isso tem se manifestado recentemente. Há poucos dias, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o embaixador da Lituânia fez um apelo emocionado, pedindo ajuda contra a Rússia, tentando conseguir uma condenação. Nos dias 23 e 24 de maio, a Rússia lançou o maior ataque combinado de mísseis já registrado contra Kiev. Nesse ataque massivo, a Rússia atingiu civis ucranianos com mais de 90 mísseis, incluindo 36 armas balísticas. Uma delas, um míssil hipersônico de alcance intermediário Kinzhal com capacidade nuclear, além de 600 drones de ataque. Os bombardeios bárbaros e indiscriminados da Rússia mataram pelo menos 4 pessoas e feriram mais de 100. A Rússia trava, de forma deliberada e consciente, uma guerra contra civis. Então, se tudo que você viu foi aquele trecho ou discurso inteiro dela, você provavelmente pensou, nossa, que bárbaros, esses russos terríveis. Foi essa a expressão que ela usou. Bárbaros, atacando e mirando civis de propósito. E eles mataram 4 pessoas e feriram várias outras. Ela disse, inclusive, que eles miram em crianças de forma intencional. É algo terrível de se fazer. O que ela esqueceu de mencionar é que a OTAN tem permitido, especialmente nos países bálticos, onde fica a Lituânia, que eles fiquem no meio do fogo cruzado. Isso segundo um artigo da PBS News, porque drones ucranianos têm sobrevoado o território deles, não só sem serem incomodados, mas com a permissão deles para fazer isso. Você não pode voar, não pode lançar ataques militares em outro país atravessando o espaço aéreo de um terceiro país, a menos que esse país te dê autorização para isso. Caso contrário, seus próprios alvos acabam sendo abatidos. Então, ela não mencionou nada disso. Não mencionou que o espaço aéreo da Lituânia tem sido usado para atacar a Rússia. Portanto, eles participam desses ataques. É um fato. É assim que funciona. Qualquer país que permite que seu espaço aéreo seja usado por uma potência agressora para atacar outra está envolvido nisso, porque uma coisa não acontece sem a outra. Pense no que aconteceu quando a gente tentou, na verdade não tentou, mas quando realmente atacou o Iraque em 2003. Lembra, o plano original era entrar por terra, vindo do norte, pela Turquia. Mas não deu, porque os turcos disseram, olha, a gente não vai autorizar o uso do nosso espaço aéreo nem do nosso território. Então não pudemos usar a área deles para atacar o Iraque. E por isso não fizemos, porque a Turquia não quis participar. Já a Lituânia quis. Os países bálticos também. Outros países idem. E agora a Rússia está dizendo, tudo bem, vocês se tornaram parte do conflito. Então, de acordo com o que nós estamos dizendo, vocês agora correm o risco de serem atacados também. Mas veja, ninguém fala sobre isso. A gente simplesmente não discute esse ponto. A gente finge que isso não aconteceu. E quando o outro lado reage, como nós reagiríamos em circunstâncias parecidas, e eu garanto, se os Estados Unidos fossem atacados e outro país, tipo o Canadá ou o México, permitisse o uso do seu espaço aéreo, eu diria, olha, vocês estão ajudando o inimigo a nos atacar e isso vai ter um preço. Eu defenderia essa posição. Eu não ficaria neutro se o Canadá ou o México deixassem usar o espaço aéreo deles para atacar e matar americanos. Estou sendo bem direto sobre isso. Mas a gente acha que essa lógica não vale para a Rússia, que só deve funcionar quando é do nosso interesse. E esse é outro ponto que ela menciona, que eles estão travando uma guerra deliberada contra civis. Essa é uma frase importante porque, de novo, sem contexto, parece que, poxa, é isso mesmo, estão matando civis e os russos estão atacando diretamente essas pessoas. É isso que estão dizendo. E muitos vídeos mostram shoppings e outros prédios sendo usados, que não parecem ter função militar.
Agora, há relatos de que esses locais foram atingidos porque o lado ucraniano teria decidido usá-los para abrigar tropas ou para outras atividades com aplicação militar. Eu não sei se isso é verdade ou não. Só sei que é o que os russos afirmam. O lado ucraniano diz que não. Só a história vai poder dizer qual foi a verdade no terreno. Eu não estou defendendo nem atacando nenhum dos lados. Estou apenas dizendo o que cada um deles afirma. Mas o que eu também vou dizer é que essa não é toda a história, como a gente vai ver agora. Mas antes, vamos olhar para os Estados Unidos, porque Linda Thomas Greenfield, a embaixadora americana na ONU, foi em apoio aos nossos amigos bálticos, aos nossos aliados da OTAN, e ela disse o seguinte: Também observamos, com séria preocupação, o aparente desrespeito da Rússia às proteções garantidas a instalações e ao pessoal diplomático pelo direito internacional. Lembramos à Rússia, de forma clara, suas obrigações legais. E acrescentamos que a diplomacia e a negociação são o único caminho possível para uma paz duradoura. Ameaças e discursos inflamados claramente não fazem parte desse caminho. Colegas, a guerra entre Rússia e Ucrânia só pode terminar com um acordo negociado. Os Estados Unidos voltam a pedir um cessar-fogo imediato e abrangente, como um passo em direção a um fim duradouro e negociado para a guerra. Tá bom, sério, mesmo? Você quer começar falando de direito internacional? É essa a sua jogada? Ah, aqueles russos malvados, eles não estão seguindo o direito internacional, certo? E quando a gente foi lá e lançou a Operação Martelo da Meia-Noite no Iraque, em 2025, aquilo era direito internacional? Era? Tinha alguma resolução do Conselho de Segurança da ONU autorizando? Tinha autorização do Congresso americano? O Iraque atacou os Estados Unidos? A resposta para as três perguntas é não. Então, por qualquer interpretação do direito internacional, aquele ataque foi não autorizado. E a Venezuela? Foi certo. Dentro do direito internacional, os Estados Unidos usarem força militar para literalmente capturar o chefe de Estado de outro país, só porque declaramos que a eleição foi fraudulenta e que ele não tinha sido realmente eleito pelo povo. A gente simplesmente decidiu que era isso que tínhamos declarado. Então fomos lá e tomamos. O direito internacional permite isso? O direito internacional deixa qualquer país do planeta, com base nas próprias avaliações internas, nas próprias leis ou o que for, declarar algo unilateralmente e depois impor isso pela força a outro país? Obviamente a resposta é não. O direito internacional permite que a gente execute pessoas em lanchas rápidas, que a gente diz estarem transportando drogas em águas internacionais e simplesmente mate essas pessoas. Sem devido processo, sem captura, sem nem descobrir se realmente eram culpadas de alguma coisa. A gente só diz, temos informações de inteligência que dizem que eram, e então executa todo mundo? Claro que não. Tá vendo? Esse é o problema. Esses são só alguns exemplos que eu peguei de cabeça. Obviamente, toda a guerra de 2026 com o Irã é o mesmo tipo de situação. Ficou ainda mais fraudulenta, porque nos dois casos, o de 2025 e esse agora, a gente estava supostamente em um processo de termos diplomáticos. O embaixador Bruce aqui diz, sim, é isso que devemos fazer. Essa guerra precisa acabar, então precisamos de um acordo negociado. Pois bem, quando tentamos negociar, a ideia é matar o outro lado se ele não concordar com o que queremos fazer. Isso é direito internacional? Veja, você pode fazer essas coisas, e se for poderoso o bastante para impor sua vontade ao outro lado, vira a lei da selva. E se o outro lado não for forte o suficiente, aí você pode chamar isso de direito internacional. Pode deixar o direito internacional de lado, fazer o que quiser. Mas eles não têm poder para fazer nada a respeito. Então você pode impor a sua vontade sobre eles. Ponto final. Sem moral, sem leis, sem nada. Só porque você tem mais poder que eles. E isso até funciona por um tempo. Mas quando você tem uma situação em que o seu poder está em declínio e outros começam a crescer e a ter capacidades que antes não tinham, de repente as regras começam a mudar.
E é aí que a gente está agora. E veja, ela fala que essa guerra só pode acabar com um acordo negociado. Mas em quais termos? Nos nossos termos. Então a gente decide quais são as condições, e a Rússia tem que cumpri-las. Ou estamos dispostos a realmente entrar numa negociação diplomática, o que, claro, significa que para conseguir alguma coisa, você tem que ceder alguma coisa também. É uma troca. É assim que as coisas funcionam de verdade. É assim que negociações reais acontecem. Mas aí vem o nosso embaixador na ONU, dando uma lição de moral ali no plenário. E claro, tudo isso é puro teatro. Não tem diplomacia de verdade acontecendo. Todo mundo naquele palco, o embaixador russo, que também falou, o ucraniano, todos, estão só falando pro vento ou pro próprio público interno. Não tem diplomacia real ali. E esse é justamente parte do problema. A gente quer dizer que está defendendo o direito internacional quando isso nos convém, e depois age com base no poder quando é o que interessa. E aí, quando outras potências em ascensão não fazem o que a gente quer, a gente fica irritado. Mas olha, o mundo inteiro está vendo tudo isso. Está vendo esses dois pesos e duas medidas absurdos acontecendo por todos os lados. A Rússia vê, os países do BRICS veem, a China vê, o Irã vê, a Coreia do Norte vê, o Sul Global vê. Nossos aliados, até na Europa, vêm. Na Ásia, vêm. Na Índia, vêm. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão começando a acordar para isso, muita gente, e estão cansadas. Cansadas dessas mentiras grotescas, ditas assim na cara dura. Principalmente quando começam a perceber, por meio de canais como o nosso, ou de alguns poucos outros que também estão por aí dizendo a verdade. As pessoas estão ficando irritadas porque estão vendo como tudo isso é leve e percebem que não se trata só de algo amoral ou da ausência de moralidade. E não é só ilegal, é também ineficaz. Porque quando você passa tanto tempo vivendo pela lei da selva, bem, droga, quando o outro lado, quando o equilíbrio de poder começa a mudar, adivinha, você acaba ficando por baixo. A gente está vendo isso acontecer agora na guerra da Ucrânia, na guerra do Irã. Porque sempre achamos que o Irã era uma potência fraca. E relativamente falando, era mesmo. Mas como escolhemos travar uma guerra de um jeito que acabou destacando as capacidades defensivas deles e expondo os limites das nossas capacidades ofensivas, estamos saindo dessa parecendo tolos. Mas a gente não achava que ia chegar a esse ponto. O Trump achou que bastava fazer um ataque bem chamativo, tipo o que ele fez com o Maduro, e que eles iam desmoronar como um castelo de cartas. Só que olha só, dessa vez não foi assim. E agora a gente não sabe o que fazer. Mesmo agora, enquanto a gente grava isso aqui na segunda-feira para ir ao ar na terça de manhã, de repente, o Irã parece estar criando coragem e pode estar dizendo, ei, talvez a gente até reinicie a próxima rodada. Porque agora eles estão bem mais confiantes nas capacidades defensivas e ofensivas deles, em comparação com as nossas, que estão enfraquecendo. E é melhor a gente torcer para que isso não aconteça. Agora é a hora de fazer diplomacia de verdade, enquanto ainda temos uma chance. Mas isso não é o fim da história. Essa é a visão do lado ocidental, do lado dos Estados Unidos. Agora vamos dar uma olhada no que os russos estão dizendo. Porque, de novo, muita gente no mundo está realmente observando e ouvindo o que os dois lados têm a dizer, com base no que conseguem ver. E aí, cada um vai tirar suas próprias conclusões sobre quem está mais certo nessa situação. Então, o Putin, em resposta à declaração do embaixador da Lituânia, não negou que os russos tenham atacado Kiev e atingido vários alvos. Mas o que ele questionou foi o que pode ter acontecido antes disso. Nossa ofensiva também foi uma resposta aos crimes deles contra crianças em Starobelsk. Houve o nosso ataque na região de Kiev. E logo começaram. Atacaram a região de Kiev desde cedo até tarde da noite. Que horror! Que agressor terrível! Olha só a destruição, olha os problemas. Pois bem, vocês, como representantes da imprensa, deviam se envergonhar dos seus colegas.
Nenhuma palavra, absolutamente nenhuma, sobre a tragédia em Starobelsk. Nada sobre o fato de que crianças morreram, de que mataram nossas crianças de propósito. Nenhuma menção, como se isso simplesmente não existisse. E o que é isso, então? Isso é imprensa? Não. Isso é um meio de enganar as massas. E veja, outras pessoas ao redor do mundo estão percebendo isso. Elas estão dizendo, não foram só as crianças em Starobelsk que morreram. Houve crianças na Ucrânia que foram mortas. Isso não é invenção, é verdade. Aconteceu mesmo. E essa guerra é uma coisa terrível. Por isso eu sou tão fortemente contra guerras estúpidas, que não são impostas a ninguém, mas simplesmente escolhidas pelos dois lados. E a culpa dos dois lados, tanto do russo quanto do ucraniano. Então, ninguém aqui tem as mãos completamente limpas. Mas nós, com certeza, mantivemos essa situação acontecendo e evitamos todas as saídas diplomáticas que poderiam ter impedido a guerra desde o começo, que poderiam ter tirado isso da mesa já no primeiro mês e até hoje. Muitas vezes tivemos essa oportunidade e escolhemos não aproveitá-la. E agora, aqui estamos, vendo as reações. Mas veja, o nosso lado apoiou a Ucrânia, não só atacando a Rússia pelo espaço aéreo da OTAN, como eu mencionei há pouco, mas também atingindo a parte controlada pelos russos no leste da Ucrânia, ali na região de Luhansk. E agora, crianças de origem russa foram mortas quando uma escola foi atingida, especialmente um dormitório. Você ouviu algo sobre isso? Aposto que muita gente, enquanto me ouve falar agora, talvez nem saiba disso. E olha que vocês são um público informado, inteligente, bem informado. Mas a maioria das pessoas nem ficaria sabendo que isso aconteceu. Iriam achar que foi algo inventado pelo Putin, ou coisa assim. Mas não, aconteceu de verdade. E aí, o que dizer de todas as crianças em Gaza que foram mortas? E das crianças no Líbano que também morreram? Sobre essas, você não ouve absolutamente nada. Sempre que você quiser falar sobre isso, ou sobre as crianças no Irã que foram mortas quando começamos aquilo, logo no primeiro dia, quando os Estados Unidos atingiram uma escola iraniana, e mataram mais de 100, quase 200 crianças e professores. Por que a gente não se importa com isso? Por que só nos importamos com as vítimas do nosso lado? Aí queremos falar sobre como é desprezível o que os russos estão fazendo, atacando civis, crianças e tudo mais. Mas quando o nosso lado faz a mesma coisa, a gente simplesmente não liga. E não é pouca coisa, é muita coisa. Só que veja, as pessoas ao redor do mundo percebem isso. Elas veem tudo isso, especialmente aquelas que não estão envolvidas diretamente em várias regiões do planeta. Elas dizem, olha, eu ouço o que vocês dizem, ouço o que eles dizem e vejo o que realmente aconteceu. A gente fica com uma imagem péssima quando esse tipo de coisa acontece, porque parece que estamos completamente fora da realidade. Achamos que podemos dizer o que quisermos. Achamos que podemos demonizar o outro lado. E quando o nosso lado faz a mesma coisa, queremos ficar em silêncio, dar de ombros, como se nada tivesse acontecido. E tudo vai continuar bem. Seguimos em frente, sem nem pensar duas vezes depois. Porque sempre foi assim. Fazemos isso há muito tempo. E de certa forma funcionou. Mas agora o equilíbrio de poder está mudando. E não vai dar para continuar desse jeito. As pessoas ao redor do mundo, especialmente aquelas diretamente influenciadas, e agora eles estão começando a reagir e dizer, eu vou te cobrar por isso. Não vou mais aceitar calado. A gente vai se levantar. E agora estamos começando a ver isso acontecer. Primeiro vimos isso no Irã. E, ironicamente, muita gente na Rússia, que tem lutado nessa guerra há quase 4 anos e meio, tem apontado para a Ucrânia e para o próprio governo dizendo, ei, por que vocês não fazem o que o governo iraniano fez? Olha só, eles enfrentaram os Estados Unidos. E quem é que ainda está de pé? E quem é que está ficando sem fôlego agora? E eles estão dizendo, por que a gente não faz a mesma coisa? E agora está começando a parecer que o Putin pode estar ouvindo o que eles dizem. Tudo isso acontece porque a gente se recusa a encarar a realidade.
e ignora as leis que nós mesmos escrevemos e colocamos em prática. A gente deixou de seguir qualquer tipo de moral que valesse para todo mundo, porque achamos que tínhamos poder e podíamos fazer o que quiséssemos. Pois bem, agora a conta está chegando, e a gente não vai gostar nada disso. E eu diria que isso é só o começo. Se a gente não parar bem rápido, antes de afundar ainda mais nesse buraco, vamos acabar num baita problema. É isso que a gente precisa fazer. Mas você sabe que a gente só faz alguma coisa quando é forçado a fazer, né? Porque essa velha elite decadente que governa o mundo ocidental, os Estados Unidos e a Europa, principalmente, todos meio juntos nisso, é um grupo doente e em declínio. E eu já falei com você várias vezes sobre isso. O Mike Pompeo, por exemplo, é um dos principais defensores desse grupo, mas ele faz parte dessa elite moribunda, porque o discurso deles hoje é tão claramente falso que as pessoas, até nos Estados Unidos, já começam a dizer: "Ah, por favor, inventa uma história melhor que essa." Isso aí claramente não é verdade. É algo que salta aos olhos. E o exemplo mais recente disso vem de um bilionário, o Steve Forbes, que tem a própria plataforma e resolveu falar sobre para onde as coisas estão indo. Primeiro, ele também comentou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí ele tirou uma das cartas favoritas deles, a carta do Hitler. Dá uma olhada nisso. O que está se tornando mais preocupante é que a Rússia pode ampliar o conflito para além da Ucrânia. Ela vem lançando ameaças contra as nações bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia. Essas ameaças incluem ataques verbais, cibernéticos e, recentemente, o envio de drones em direção à Lituânia. O Kremlin está fazendo acusações falsas que podem ser usadas no futuro como pretexto para ataques militares. Putin pode recorrer a uma tática que Hitler usou contra a Tchecoslováquia em 1938, alegando que minorias russas estão sendo perseguidas e que, por isso, a Rússia precisa enviar tropas para resgatá-las. Hitler afirmava que pessoas de origem alemã dentro da Tchecoslováquia estavam sofrendo. Era uma acusação falsa. Russos étnicos representam cerca de 25% da população da Letônia. Na Estônia, esse número gira em torno de 20%. Mas qualquer desculpa serve. Putin quer enfraquecer a União Europeia e a OTAN e fazer de Moscou a potência dominante na Europa. Certo, vamos dar uma olhada em algumas das coisas que ele disse ali. Algumas são corretas, outras são meio verdadeiras e algumas são simplesmente absurdas, risíveis mesmo. Vamos analisar um pouco isso. Ele disse que a Rússia pode escalar o conflito. Isso é um fato. A gente já falou sobre isso, fizemos um programa sobre o tema e vários outros nas últimas semanas, porque eu realmente estou preocupado com a possibilidade de a Rússia escalar a situação. A questão é, por quê? Veja, ele fala como se a Rússia simplesmente estivesse lá, avançando em todas as frentes, ameaçando o Ocidente e querendo dominar. Como é mesmo? Querendo ser a potência dominante na Europa e enfraquecer a OTAN. E ainda enviando drones para a Lituânia, para os Balcãs e por aí vai. Mas você ouviu ele dizer alguma coisa sobre o que o Ocidente está fazendo? Por exemplo, aqui estão algumas das preocupações do lado russo. É assim que os russos veem a situação. Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, observou que a aliança da OTAN está constantemente ampliando seu potencial militar. Mantém uma alta intensidade de atividades de reconhecimento e treinamento na fronteira russa, moderniza o que já existe e cria novas estruturas militares. Segundo ele, os tambores da guerra estão soando especialmente alto agora no continente europeu. E por isso, um confronto com a Rússia está sendo ativamente provocado pelo Reino Unido e por alguns outros países. E nós mostramos para vocês as manchetes ocidentais. Não é propaganda russa, amigos. São os próprios meios de comunicação do Ocidente falando sobre como o Reino Unido, a França, a Alemanha, a OTAN, a União Europeia, todos eles falam em aumentar o poder militar. Nenhum deles quer falar sobre diplomacia. O Sr. Forbes parece convenientemente ignorar isso. Esquece, finge que não sabe não sei o quê. Mas veja, ele quer caracterizar as coisas como
Ah, olha só, são aqueles russos malvados. Vamos puxar a carta do Hitler. Essa é a melhor, porque Hitler aprovou uma lei e tal, dizendo que todos aqueles alemães étnicos antes da Segunda Guerra estavam sendo maltratados, ou algo assim. E ele usou isso como pretexto para seguir adiante. Essa parte é verdadeira. Também é verdade que a Rússia está fazendo algo parecido agora. A gente já falou disso aqui no programa antes. O Putin assinou uma lei autorizando o uso da força militar para proteger cidadãos russos no exterior. E não está claro o que ele pretende com isso. Pode muito bem ser algo nesse sentido. Pode muito bem ser que a Rússia esteja pensando o seguinte: por causa do que o Narishkin falou, vendo que as forças da OTAN estão se fortalecendo, eles podem estar dizendo: olha, seria burrice da nossa parte só ficar esperando todo esse programa de reconstrução da Europa terminar, todo mundo chegar a 5% do PIB, reforçar seus arsenais e depois trazer o poder de combate para cima da gente, quando agora nós é que temos a vantagem militar. Então, eles podem estar dizendo: precisamos agir antes que eles ajam. E a gente está dando a eles todos os motivos para isso. A Forbes não menciona nada disso. Ele não falou nada quando comentou, supostamente, que os russos estavam enviando drones para a Lituânia. Ele nem mencionou que a Lituânia permitiu que drones ucranianos passassem pelo seu espaço aéreo para chegar à Rússia. Então, tudo isso continua se acumulando. E olha, o que ele mencionou foi o seguinte: ele disse, não é brincadeira, muitos dos russos étnicos nos Balcãs estão sendo marginalizados, do mesmo jeito que estavam marginalizando a Ucrânia antes do início daquela guerra. Isso não ajuda em nada a nossa causa. Dá para ver que isso acabou motivando a Rússia nas regiões onde havia populações russas étnicas, especialmente no leste da Ucrânia. E agora, quando você fala em expandir a OTAN para lá, esse foi um dos estopins que levaram à situação atual. E além de todas essas alegações de guerra feitas pelo Ocidente, e vale lembrar, a Alemanha chegou a enviar tropas para os Balcãs, eles têm agora uma brigada de combate, uma brigada mecanizada, estacionada lá. Então, eles avançaram suas forças de combate nos países bálticos. E agora, quando você vê cidadãos russos supostamente dizendo que estão sendo maltratados pelas pessoas, pelos governos dessas regiões, quer dizer, isso só facilita para a Rússia fazer algo nesse sentido. E ele fez isso. O Putin aprovou uma lei assim. Então pode muito bem ser o que vem por aí. Quem sabe? Mas a gente está brincando com fogo quando quer apontar o dedo e dizer, olha só o que ele está fazendo. Como se, o quê? Você acha que suas palavras vão impedir isso? Olha, o que poderia impedir é a diplomacia de verdade. O que poderia impedir é parar de dizer que vamos atacar, parar de fazer ações ofensivas e começar a investir em diálogo diplomático de fato. Porque como é que você pode chegar a algum tipo de acordo mútuo, de entendimento, ou simplesmente de estabilidade entre os dois lados, se não estiver realmente envolvido na diplomacia? Agora, ninguém está dizendo que é para confiar na Rússia, achando que eles não vão fazer nada, porque vão sim. Eles também estão num grande reforço militar. Fazem isso há muito tempo, desde que essa guerra começou. A gente vem se gabando há anos de como 50 países da OTAN e outros aliados, essa chamada coalizão dos dispostos, estão ajudando a Ucrânia a travar sua guerra e a matar russos. A gente se gaba disso o tempo todo. E o objetivo declarado desde o início, segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, era enfraquecer a Rússia. Então a ideia era matar russos, enfraquecer os russos, acabar com o material deles, seja lá o que fosse. Só que a gente não pareceu pensar que, bom, talvez eles fossem repor o que perderam. Talvez treinassem mais soldados, talvez aumentassem o exército, talvez fortalecessem a base industrial de defesa. E aí, de repente, pronto, agora eles conseguem fazer o que a gente faz. A gente não pensou muito bem nisso, porque achou que não precisava. Achou que podia continuar do mesmo jeito de sempre, dizendo para todo mundo o que fazer,
e que no fim eles iam acabar obedecendo. A gente matava algumas pessoas aqui e ali, explodia uns barcos, tomava um país, atacava outro, ajudava um aliado a atacar mais um, e aí eles entendiam o recado e sentavam para negociar. Bom, isso funcionou por muito tempo, mas eu tô dizendo, não vai ser mais assim. E não é só sobre o Irã. Não é só a guerra do Irã com os Estados Unidos, ou a guerra da Ucrânia com a Rússia, e a nossa participação nessa também. Essa mentalidade se espalha pelo mundo todo. E, nessa mesma entrevista com o Steve Forbes, ele ainda concluiu tudo mostrando como o mundo inteiro deveria ficar sob nosso controle. Infelizmente, o nosso desejo de fazer um acordo com o governo iraniano, radical e terrorista, que nunca cumpriu uma promessa inconveniente, não vai impedir nossos adversários. A gente precisa aumentar a ajuda à Ucrânia. Precisamos fortalecer nossa posição junto aos aliados europeus. Nada disso impede que tomemos as medidas certas para conter a China. O único obstáculo real seria a nossa própria vontade de fazer o que é necessário para garantir a nossa segurança e a do mundo livre. Olha só, ele está basicamente dizendo, sim, a gente precisa continuar em guerra com o Irã. Precisamos continuar ajudando a Ucrânia a lutar. Então nada de relaxar nisso. Temos que manter a OTAN funcionando para sempre e ainda reforçar nossos aliados europeus. E mesmo assim, tudo isso ainda não elimina a necessidade de continuar pressionando a China. Então vamos fazer isso também. E segundo ele, temos que fazer porque precisamos defender o mundo livre. Esse é o orgulho e a arrogância por trás disso. Não é só um direito nosso, é quase uma obrigação fazer tudo isso pelo mundo. Mas sinceramente, eu vou dizer direto, isso é pura balela. Vamos lá, né? Em 1949, por tudo que eu estudei até hoje, eu ainda acho que fazia muito sentido os Estados Unidos liderarem a OTAN. Havia uma ameaça real, de verdade, ao nosso modo de vida, vinda da União Soviética. Especialmente quando todo mundo começou a ter armas nucleares. Naquela época fazia sentido. A Europa, especialmente, estava devastada pela Segunda Guerra Mundial. Em alguns aspectos, eles nem tinham se recuperado totalmente da Primeira Guerra. E aí veio mais essa. Então estavam arrasados, principalmente a capacidade industrial, o potencial econômico. Nós éramos tão fortes e poderosos quanto qualquer nação já foi, em termos relativos. Então fazia sentido. Agora não faz mais. Cara, a Segunda Guerra acabou faz 80 anos. Quase um século. A gente está chegando lá. Por quê? Veja, pessoas como o Steve Forbes acham que a gente deve estar para sempre no comando da OTAN, que devemos estar para sempre no comando da Coreia do Sul, que devemos manter para sempre todas as nossas tropas no Japão, que nada nunca deve mudar em lugar nenhum. Alemanha, por exemplo. A ideia é que a gente deveria ficar em todos esses lugares para sempre. E eu penso, cara, sério mesmo, por quê? Que lógica existe em achar que todos esses países nunca deveriam cuidar da própria segurança? A gente foi uma ponte. Ajudamos no momento em que eles estavam frágeis, mas eles não estão mais fracos. Já faz décadas que não estão. A nossa presença deveria ter sido uma solução temporária, até que eles pudessem se sustentar sozinhos. Depois disso, deveríamos ter reduzido gradualmente, sem puxar o tapete de ninguém, sem fazer nada de repente, mas dando um tempo de transição. Teria sido totalmente lógico, racional e cooperativo fazer isso. E ainda assim manteríamos boas relações com todos, porque é isso que queremos, boas relações com todo mundo. Era isso que a gente devia ter feito, e podia ter feito. Mas a arrogância e a pompa de muita gente, especialmente nos Estados Unidos, não queriam isso. A gente queria manter todo mundo submisso a nós. Queríamos manter todos na Ásia sob o nosso controle. Queríamos que todos na Europa obedecessem ao que a gente queria, para que pudéssemos dominar e controlar os bens comuns e o comércio global, e assim definir as regras em todos os lugares, sempre a nosso favor. E havia muitos, tanto na Ásia quanto na Europa, que estavam mais do que dispostos a fazer isso, porque também podiam se beneficiar financeiramente.
Muita gente, seus países, suas economias e as populações dentro desses países, todos se beneficiaram disso. Talvez tenham se incomodado um pouco com essa situação, mas no fim das contas, se beneficiaram. Então eles pensaram, tá bom, tudo bem, vamos deixar rolar. Só que agora isso começou a mudar. E muita gente está começando a dizer, peraí, a gente não devia estar fazendo isso. A gente nem quer vocês aqui. Principalmente porque agora não está funcionando. Era para ser uma força do bem. Pergunta para a Arábia Saudita como é que está indo. Pergunta para o Kuwait. Pergunta para os Emirados Árabes Unidos. Pergunta para o Catar como é ter sido nosso aliado, alguém que a gente dizia defender, e agora ter sofrido tantos prejuízos e danos, e que poderiam ter sido ainda maiores se essa guerra continuasse. E agora temos a Ucrânia. Como é que isso funcionou para a Ucrânia? Se eles não tivessem ouvido Boris Johnson, o Joe Biden e vários outros no Ocidente, e tivessem feito o Acordo de Istambul em abril de 2022, a guerra já teria acabado. As mortes teriam parado, a reconstrução já teria começado, e boa parte do país já estaria reconstruída. E outras partes nem teriam sido destruídas. Centenas de milhares de homens estariam vivos agora, se a gente tivesse feito isso. Mas é por causa dessa ideia de que somos fortes e vamos mostrar para aqueles malditos russos que agora grandes partes do país deles estão em ruínas. Centenas de milhares de pessoas morreram e a vitalidade, o futuro da Ucrânia estão em risco porque eles não têm homens suficientes para manter uma taxa de natalidade que garanta a própria sobrevivência. Eles vão ficar de cabeça para baixo por décadas depois que a guerra acabar, e talvez nunca se recuperem totalmente. Ninguém sabe o que pode acontecer lá, mas nunca mais vai ser como era antes, por causa da nossa arrogância. Essa é a verdade, pessoal. A gente precisa mudar algumas coisas. O mundo não é mais 1949. Não é mais 1992, no fim da Guerra Fria. Não é 1945, cara. Sério, tudo isso precisa mudar, porque o mundo já não é mais como era. Isso aqui já não é mais o século XX. É hora de mudar e se modernizar junto com o tempo. Ainda há todos os motivos do mundo para que a gente possa se beneficiar mutuamente, para que todos possam viver com estabilidade. Eu não vou dizer que é paz, eu adoraria e quero trabalhar por isso, mas existe animosidade demais, ressentimento demais para que a gente viva em paz. Mesmo assim é possível, especialmente com um esforço conjunto. Se a gente colocasse tanta energia na diplomacia quanto colocamos em fazer guerra e nos preparar para a guerra, poderíamos trazer muito mais estabilidade. E dá para fazer isso ao mesmo tempo em que defendemos nossos interesses nacionais, para que ninguém nos ataque. E se alguém atacar, que pague o preço e que a gente consiga vencer. Eu ainda defendo uma segurança nacional forte para os Estados Unidos, mas defendo muito mais um engajamento diplomático mais firme, um que preserve a nossa liberdade, a nossa segurança e a vitalidade da nossa economia por tempo indefinido. Tudo isso ainda é possível, mesmo hoje, com tudo o que está acontecendo, se e só se a gente começar a mudar de rumo e a fazer as coisas de um jeito diferente do que o Steve Forbes e todos esses outros que eu acabei de mencionar, e tantos outros de quem temos falado. Mike Pompeo, Jack Keane, Lindsey Graham, o governo atual, o governo anterior. Essas pessoas estão nos levando para o desastre. E nós, o povo, vamos ter que finalmente nos levantar e demitir todos eles nas urnas, para começar a trazer gente nova que possa fazer algo de bom. Caso contrário, vamos acabar fazendo isso em meio aos destroços em chamas do país que eles mesmos causaram. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Essa não é uma situação neutra. Se a gente continuar nesse caminho, pela história da humanidade ao longo dos milênios, a gente vai colapsar. Nosso império vai desabar. E principalmente por causa do tamanho que temos hoje, com toda essa tecnologia, vai ser feio e provavelmente vai ser sangrento. E a gente nunca mais vai se recuperar ao nível em que estamos agora.
Então, se a gente quer evitar esse pior cenário, vai ser preciso mudar algumas coisas. E essas mudanças nem começam a acontecer enquanto as pessoas não reconhecerem e admitirem o que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Você viu, agora você sabe. Compartilhe isso com outras pessoas e faça alguma coisa a respeito. Muito obrigado, pessoal. Espero ver vocês no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Look forward to seeing you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.